é indispensável para a solução dos problemas sociais que as coisas não se resolvam nas capitais, que as coisas não se resolvam no papel e na lei. Os problemas sociais devem ser resolvidos pelos costumes, de acordo com os hábitos de cada região. Os direitos dos operários, dos trabalhadores manuais, como assegurá-los? A introdução de garantias para os trabalhadores manuais do campo, tão e tão desejável e urgente, como fazê-la sem levar a uma verdadeira catástrofe? Como é que se pode fazer tudo isso? É preciso que em cada região, todo mundo persuadido da necessidade dessas coisas, desejando-as intensamente, se crie um estado de espírito por onde, por toda parte, todos vão se movendo para que isso se realize. Sem que um grande povo tenha uma grande convicção e um grande ideal, nada se pode realizar. As leis são impotentes e frias, e eu seria tentado a aplicar aqui com um pouco de abuso do texto, aquela palavra de São Paulo: a lei mata o espírito que vivifica. Nós precisamos ter exatamente esse espírito de desejar esse progresso ordenadamente, sem perturbação das categorias sociais, de maneira que todos queiram trabalhar, de maneira que todos queiram subir, de maneira que todos queiram melhorar as suas condições de vida dentro dos cânones da doutrina católica. E se nós tivermos o progresso organizado por essa maneira, os senhores sabem bem qual é o resultado. Nós seremos um dos maiores países do mundo. Mas, se nós não tivermos o progresso organizado por essa maneira, se nós continuarmos no regime da estampilha, do decreto e do regulamento, quanto mais as leis se estenderem, quanto mais nós tivermos regulamentos e decretos, mais o Brasil vai ficar parecido com aquilo que é o produto típico da lei, do decreto e do regulamento, o Lloyd brasileiro e a Central do Brasil. Nós vamos nos transformando num imenso Lloyd que não navegará. Assim, com este movimento geral de todas as forças sociais para o mesmo fim comum, com esse movimento geral de todas as forças sociais para a realização dessa civilização cristã, as regiões autênticas vão se definindo, porque os campos de interesse vão se especializando e as soluções regionais aparecerão. Nada me parece mais absurdo do que falar de uma só lei agrária para o Brasil inteiro, quando há, na realidade, unidíssimos, fraternamente unidíssimos, tantos e tantos Brasis dentro do Brasil. Um regionalismo sadio, um ardente movimento de opinião para a melhora das condições do fazendeiro e do colono. Um desejo de realizar isto dentro das sendas da civilização cristã e de acordo com o espírito de hierarquia e com o respeito à propriedade privada inerente à civilização cristã, isto é que me parece que está na raiz da verdadeira reforma agrária. Não há reforma nenhuma sem um movimento de alma, sem um impulso de coração, sem algo de humano. É este fator humano, nos termos em que eu acabo de descrever, que me parece indispensável para a solução do problema agrário. E aqui, dessa Minas Gerais, que tanto significa para o Brasil, porque muito mais do que estar no centro do Brasil geograficamente, ela é o centro do Brasil pelas suas qualidades de brasilidade intensa, pela sua estabilidade, pela sua seriedade, pelo seu bom senso, pela sua subtileza de espírito e, sobretudo, pelo fato de ser tão e tão ardentemente cristã, a Bretanha do Brasil, o baluarte católico do Brasil, desta Minas Gerais. Eu tenho o prazer de vos fazer a voz e a todos aqueles que depois vão ouvir essa conferência gravada, que vai ser distribuída em vários círculos do Brasil, eu tenho o prazer de fazer uma elevação de coração e de olhos para o nosso grande Brasil. Meus senhores, nós estamos numa bifurcação. De um lado, as forças da demagogia iantes e sedutoras nos convidam para uma luta que será a nossa morte.
Mas, de outro lado, a voz de Nosso Senhor Jesus Cristo nos convida, pela voz do Papa, para uma solução efetiva, séria e urgente dos problemas do campo, mas dentro das vias da civilização cristã. Não faltará muito em que o aproveitamento integral de nossos recursos estupendos, junto à força de alma que nos terá vindo da solução deste grande problema em termos cristãos, fazendo nascer no Brasil uma sociedade verdadeiramente agrícola, orgânica, viva e católica, essas energias de alma, dadas a um povo que eu o posso dizer, porque nas minhas viagens eu verifiquei com toda certeza, é dos mais inteligentes e ágeis de espírito da terra. A esse povo que tem um tão grande território, a esse povo a quem Deus deu uma tão grande inteligência, a esse povo a quem Deus deu uma felicidade maior do que essa, que é a posse sincera e quase unânime da verdadeira fé, a este povo estará afadado o maior destino da história nos séculos a vir. Que para isso Deus nos proteja e nos abençoe e nos guie Nossa Senhora Aparecida, Rainha do Brasil.